Boa noite, Loiri. Que bom te ver na reunião. Meu Deus, tá costurando? Não se preocupe, estou chegando do helicóptero. Nossa, que Boa noite. chique. Então, pouse teu helicóptero para nós começar a reunião. Capelete. Fala, dona Hilda. Tudo bem. Hoje não tem vinho, tem banana. Tu hai detto la settimana scorsa che faceva una cena e adesso niente. Uma cena, sì. Andiamo a lavorare.
As músicas. Tem. Os artistas nem em reunião, né, online, conseguem parar de trabalhar, né, Alcides? Mas tudo em silêncio, meu Deus, não consigo ficar em silêncio. Isso, A nossa amiga estava lá, sentindo falta. a nossa amiga do crochê também, aposto que está fazendo crochê. A Bal, a Elizabeth Bal. Eita, crocheteira. Tem que aproveitar o tempo, né? Olha outra, que beleza, parabéns, lindo. A Elizabeth faz crochê com olhos fechados. Né, Elizabeth? Até dormindo. Até dormindo. Que bom. Quem faz crochê sempre está ocupado. Passa o tempo. Mas aqui não é mais para passar tempo, não. Bom, então tá boa a coisa para vocês, né? Confeccionando, né, para vender. Tem que inventar de tudo, né? Que bom que tem encomendas. Eu quero ver quando acaba essa velharada que está fazendo o crochê, que os novos são poucos que estão feitos. Mas ó, o filho da Elizabeth já está fazendo, né? E é menina aprendendo. Aprendendo a fazer, passando conhecimentos de geração em geração. Tem que ser assim mesmo. Legal isso, parabéns. Obrigada. Eu faço só para o gasto, como diz o outro. Aqui eu fazia só para o gasto, mas agora não dá mais. Tem que fazer para vir o din-din. Que bom. Quem que vai tocar uma música aí para começar? Ninguém? Eu não sei tocar, eu só sei tocar gado. Eu estou liberando as entradas aqui conforme a lista. Daí vamos esperar um pouquinho. Agora é 7 horas. Vamos esperar só um pouquinho. Sim. Vai lá que eu acompanho. Então tá. Tá escutando? Viu? Tem que ser música de começo para se acaso der briga, tem que ser uma música relaxante, tem que ser essa aqui, ó. Lá maior, ó. Você tá afinando o violão aí?
Alcidírio. Ah, não puxei na nota, né? Ok, né? Alcidir. E o hino de Santa Catarina, ninguém sabe. Aqui Eu sei, não em Santa... É que assim, o Rio Grande do Sul... Para quem que não sabe? Ah? O Cidir sabe. Ah, tá. O Rio Grande do Sul, em tudo quanto é evento, eles têm por hábito o hino do Rio Grande do Sul, mas é mais curtinho, nosso não é. É diferente. Nós aqui em Santa Catarina, o pessoal ainda não buscou essa cultura de cantar o hino nacional. E, aliás, o hino de Santa Catarina, poucos conhecem. Hã? Meu Deus, ok. O Alan caiu. O Alan caiu. E eu não sei onde é que ele tá. Vai lá ajudar ele. Eu não sei onde é que ele tá. Agora no cantinho. Chama ele. Os dedos já começam a coçar, né? Cada vez. Ô, bicho, é o Google. Boa noite. É João. Boa noite. Vai daí que eu vou daqui. Os caras não conseguem se aguentar, né? Vem comigo. Pra que mentir? Fingir que perdoou. Tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou. Gugu, Coincidência é o amor. pega na minha mão e me leva. Nunca mais tocou. Aí tá bom, né? Daqui tu vai. Vai lá, meu garoto.
Meu Deus, parou o coração. Edília, o que tu quer apresentar aí, Edília? Cadê a Edília? Pessoal, então a gente vai começar, né? Já são 19 horas e 5 minutos, conforme enviado no aviso para vocês. Hoje a gente tem a presença da Andresa, do controle interno. Meu Deus, cadê? O que a Edília está apresentando? Edília? Edília? Todo mundo está me ouvindo? Sim, boa noite, Diego, João. Não sei o que a Edília está querendo apresentar. Sim, estou ouvindo, tudo bem. A gente tem a presença da Liliana, da Fundação Catarinense de Cultura. Boa noite. Eu vou passar a palavra para a Guinete, diretora de Cultura, depois para a Liliana, e a gente segue com a Andresa, para a gente falar um pouquinho da Lei Aldir Blanc, né, que já abriu as inscrições hoje para o chamamento público dos espaços culturais. É a única maneira que a gente encontrou de reunir vocês, né, visto que tem bastante pessoas cadastradas, então a gente tentou fazer essa reunião online, mas o departamento vai estar disponível para sanar as dúvidas também. Eu passo a palavra para a Águia, acho que ela está aqui, né? Tá. Estou aqui, sim. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite aos artistas que estão participando dessa reunião, aos mais antigos, aos artistas novos, que a gente teve muita inscrição, né, de artistas locais novos, né? Então, boa noite a todos que estão participando dessa reunião online, referente a essas ações, né, prevista nessa lei importante que veio, que é a Lei Aldir Blanc, né? Então, agora, essa lei regulamentada, né, pelos municípios também, o objetivo é realizar e atender, né, a todos esses artistas locais e também sanar as dúvidas, né, referente a esta lei de hoje. Quero dar o meu boa noite também à Lilian Alves, que está participando, a Andresa Galos também, que veio para sanar as dúvidas referente a essas ações que estão previstas, que é do controle interno. Então, sejam bem-vindos todos e desejo uma ótima reunião a todos. Eu quero fazer uma foto de vocês, deem um sorrisão aí, pelo menos agora no início. Aí. Liliana, tu quer dar um alô inicial? Depois, quando a gente começar a falar do inciso 1, eu vou querer teu auxílio também. E depois eu passo para a Andresa para nós ir falando sobre a lei. Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, aí, com vocês. Eu sempre comento, né, com o Diego que desde que começou esse contato com o Xanxerê, que ele vem com as questões, o pessoal da região também vem com as questões e de uma maneira muito, muito colaborativa até, porque a gente aprende também entendendo com essa participação de vocês o que os municípios estão precisando, e Xanxerê sempre foi um dos municípios mais ativos e mais parceiros da FCC
nesse processo, para a gente trocar ideias, né? Então, eu agradeço bastante sempre a oportunidade de estar aqui, porque a gente sempre aprende e pode levar o que aprende conversando aqui para outros locais. E também parabenizá-los, porque, como eu falei desde o princípio, é um município que está se movimentando, que está correndo atrás de fazer, de executar da melhor maneira, enquanto, infelizmente, não é assim em todo o estado, né? Tem município que agora está chegando e perguntando o que é a Lei Aldir Blanc. Então, vocês estão já bem na frente, então é sempre bom estar aqui com vocês e ajudar também nesse processo. Obrigado, Lília. A Lília sempre atenciosa com o município, né? Ela representa a Fundação Catarinense de Cultura e eu acho que é importante nessa fala, porque o coletivo aqui de Xanxerê está bem unido, bem fortalecido, e tem municípios que nem estão querendo receber o recurso da Lei Aldir Blanc, porque é muito trabalho mesmo, mas a gente está desde maio, né, batalhando para que esse recurso chegue realmente aos artistas do nosso município, né? É uma lei emergencial, é uma lei de fome, né, como muitas pessoas falam, e a gente vai tentar fazer da melhor forma possível. Por isso a gente tem também aqui a Andresa, que está sempre nos apoiando, nos auxiliando e guiando pelos caminhos mais, né, importantes e mais corretos também. Andresa, gostaria de uma fala inicial tua para a gente poder começar. Então, boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui estamos reunidos para falar um pouquinho sobre a cultura, agora com a Lei Aldir Blanc em mãos, né, regulamentada já pelo município, além do decreto federal que regulamentou essa lei, com o dinheiro na conta do município também desde o dia 9, que é o mais importante, senão não viabiliza todo o lançamento desse edital. Então, o objetivo de hoje é a gente falar um pouquinho principalmente sobre esse primeiro edital, que trata do inciso 2º do artigo 2º. Então, nós vamos dividir em 2 editais, conforme os incisos da lei, para melhor organizar a forma de repasse desses recursos para os artistas e os espaços culturais. Acho que dá para ir falando, né, Diego, do edital, e a gente vai trocando uma ideia, e aí vai surgindo as perguntas também. Uhum. Eu queria ressaltar também a Hilda, nossa presidente do Conselho de Cultura, né, Hilda? A Giovana faz parte da comissão da Lei Aldir Blanc, juntamente com a Hilda, juntamente com a Guinete. A Andresa é do Observatório, que é do Controle Interno. O Dalzotti, que é do Observatório também, junto comigo. Nós 3 somos do Observatório da Lei. E a Hilda, que é a presidente, a Agui, a Janine, a Kelly, e são as pessoas da comissão. Elas também estão na reunião, qualquer coisa ao final eu posso passar a palavrinha para elas encerrar. Eu vou compartilhar a tela aqui bem rapidinho, inclusive esse do inciso 1, eu vou aproveitar que a Lili está aqui para a gente explanar brevemente, né, que é do auxílio emergencial, e a gente vai falar mais, assim, com detalhes, que é o inciso 2 para os espaços culturais. Eu vou... Estão enxergando a tela aí? Estão enxergando? Sim, Diego. Ok. Então, aqui a Lei Federal 14.017, o inciso 1, né, que é para trabalhadores... A gente já fez essa reunião, a gente explanou bem. Hoje a gente vai falar mais especificamente do inciso 2, tá? A gente já fez uma reunião alguns dias atrás, e hoje, aproveitando que a Lili está aí, a gente vai falar desse inciso 1 rapidinho, que é trabalhadores e trabalhadoras da cultura, que é o Estado que faz esse repasse do auxílio emergencial. O inciso 2, que é os espaços artísticos e culturais, que é do município. E o inciso 3, que são os editais dos agentes culturais, que é Estado e município, que trabalham nesse inciso. Então, aqui, até posso passar nos setoriais essa relação de quem tem acesso. Então, só para exemplificar, o inciso 1 trabalha no seu quadrado, o inciso 2 no seu e o inciso 3 no seu. Alguns critérios do inciso 1, né, não são válidos para o inciso 2 nem para o inciso 3. Cada um tem a sua especificidade. Então, não confundam alguns critérios da lei do inciso 1
não tem nada a ver com os critérios do inciso 2, ok? Porque trabalham diferente, é isso que a gente quer explicar hoje aqui. Brevemente falando, para o inciso 1, que são as 3 parcelas de R$600, ele vai ser um auxílio que vocês vão solicitar via Mapa Cultural SC, tá? Que eu vou mostrar aqui agora, e daí eu vou passar para a Lili falar. Quem pode receber essas 3 parcelas de R$600? São as pessoas, os artistas, que trabalham, né, na área cultural e artística, que tem como comprovar, né, 24 meses de atuação, não tem cargo, não tem emprego formal ativo, não tem nenhum benefício previdenciário assistencial ou de programa exceto o programa do Bolsa Família. Tem outro critério, ter renda familiar per capita até meio salário mínimo ou renda mensal até 3 salários mínimos, não ter recebido no ano de 2018 valor tributável acima de 28 mil, estar inscrito em algum dos cadastros, né, que a gente vai mostrar, inclusive no formulário que vocês vão preencher, ele vai pedir cadastro municipal, que a gente enfatiza tanto, né, para todo mundo estar cadastrado. E não ter recebido aquele auxílio emergencial da Lei 13.982, de 2 de abril de 2020. Quem não recebeu aquele benefício do governo federal. Tá? Então, esses são alguns dos critérios. O prazo para pagamento depende da solicitação, ele é validado pela DataPrev e pelo governo do Estado. Então, esse é aquele valor do inciso 1, gente, não é do inciso 2. Esses critérios também não tem nada a ver lá com o edital do inciso 2 que a gente vai falar hoje. Então, quem vai receber e quem tem acesso são esses trabalhadores. Onde que eu quero mostrar para vocês? Que vocês vão solicitar esse recurso, tá? Tem aqui, mapaculturalsc.gov.br. Aqui tem Lei Aldir Blanc. Inclusive, hoje já consegui auxiliar o Guto a fazer o auxílio, né? Então, quem tiver dificuldade, sei que às vezes a reunião é rápida, pode passar no departamento que eu e a Guinetes vamos orientar vocês. Aqui tem o Solicite Seu Auxílio. Daí você vai clicar nesse Solicite Seu Auxílio e ele vai abrir para você fazer o teu cadastro. Lili, tu gostaria de falar alguma coisa em relação a esse inciso 1? Então, a gente está... eu tenho que verificar ali com o pessoal. Eu não sou do grupo que é responsável pelo mapa. Então, talvez alguns detalhezinhos do mapa eu não saiba, mas, assim, o processo inteiro, as regras, isso eu conheço. E eu pedi também para o pessoal providenciar um documento, e eu acredito até que já está pronto hoje, eu só tenho que verificar, para ajudar os municípios, dizendo, já com toda a documentação e as informações que a pessoa tem que ter em mãos na hora que ela for fazer o cadastro. Já sair com essa preparação, e principalmente se ela vai em algum lugar pedir esse auxílio, né, ela já está com tudo pronto ali. O único documento que é obrigatório subir é o anexo 2 pelo decreto, não foi nem a gente que quis que ele existisse, a gente queria que fosse tudo online. Então, a pessoa vai colocar ali as autodeclarações, mas tem que subir esse documento, que eu acredito que é a parte mais complicada. E nós vamos fazer a verificação de todos os documentos, 100%, então, para ver se realmente o documento que foi subido ali é o anexo 2 e ele está completo, isso vai fazer parte da aceitação. Por amostragem, ou dependendo do número de inscrições, vamos analisar também o conteúdo do documento, verificar o nome da pessoa, ver os links, tudo que foi colocado ali. Não é obrigatório subir mais nada, mas a pessoa pode complementar o currículo dela lá no cadastro do mapa cultural, porque se a gente for verificar depois o nome da pessoa, a gente vai lá olhar, até porque o nosso objetivo é pagar realmente trabalhadores da cultura. Então, a gente vai fazer essa verificação para ser justo, assim, né, para dar para quem está precisando e realmente é um trabalhador, uma trabalhadora da cultura num sentido bem amplo também, né? Não é artista, é cutelaria, queijo, cultura alimentar, cultura digital, comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, entra todo mundo nesse contexto. Depois, esses dados vão para o DataPrev,
que vai fazer esses cruzamentos com os cadastros obrigatórios, analisar o CPF, né? E aqui no Estado, a CGE e o TCE, a Controladoria do Estado, aqui nossa, vai analisar se não é funcionário público, né, para evitar o que aconteceu lá no outro, funcionário de município, e o TCE, que é o Tribunal de Contas, também vai fazer uma verificação no mesmo banco de dados que eles fizeram e acabaram encontrando da outra vez mais de 4.000 funcionários públicos, né? Então, a gente também vai pedir, antes de fazer o pagamento, vai passar por eles também, para garantir que esse dinheiro chegue realmente em quem tem que chegar. E aí, o que sobrar, que não for pago aqui, vai para complementar o recurso dos editais, que também vai para a cultura. Então, é para a gente usar todo o recurso para ser distribuído. Nenhum recurso desse a gente vai usar para operacionalização. O Estado vai pagar as transferências bancárias, tá, que tem um custo, cada transferência tem um custo de 95 centavos, e se for para outro banco, também tem um custo maior. E aí o Estado vai bancar essas transferências, então quem receber vai receber o valor total, não vai ter nenhum desconto desse tipo. E nos editais a gente também vai contratar a CAS por fora. Então todo esse recurso é para a gente fazer chegar em quem tem que chegar. Isso aí. Então, em relação até o final, a gente abre para as perguntas, mas quem se encaixa nesses critérios, né? 22 anos de atuação, não tem emprego formal ativo, não recebe nenhum auxílio, nenhum benefício previdenciário, tem essa renda per capita até meio salário mínimo, não tem rendimentos tributáveis acima de 28 mil, está em algum cadastro municipal, federal, estadual, e não recebeu auxílio do governo, aquelas 3 parcelas, então pode procurar o departamento também, que a gente vai auxiliar. Agora aqui no meu computador está travando a minha internet, mas aqui, lá no Mapa Cultural SC, você vai entrar com e-mail, quem não tem o cadastro, né? Vai criar uma conta, bem tranquilo, ou quem já tem a conta no Mapa SC, e vai solicitar esse recurso do inciso 1, que é 3 parcelas de R$600. Podem passar na cultura, pelo nosso mapeamento, tem poucas pessoas que se encaixam em Xanxerê, então, mas aquelas pessoas que se encaixam, ou que vocês conhecem, podem encaminhar até o departamento, que a gente também vai estar auxiliando nesse inciso. Ok? Já que eu abri aqui a internet, esse campo, no site da prefeitura, a Andressa, inclusive, deu a sugestão, a gente colocou bem no início do site, Lei Aldir Blanc. Todas as informações da Lei Aldir Blanc, os decretos, a lei, a regulamentação municipal aprovada pela comissão, o nome das pessoas que compõem as comissões e o edital que foi lançado hoje dos espaços, estão todos, inclusive o anexo para preencher está ali no site da prefeitura, bem na entrada do site, Lei Aldir Blanc. Você clica e todas as informações da Lei Aldir Blanc vão estar ali disponíveis. Nós vamos passar agora para o inciso 2, que é o nosso objetivo da reunião. Aqui eu só coloquei uma informação para quem não sabe, não tem essa informação ainda, né? A Andressa pode me auxiliar também. Xanxerê recebeu esse valor, foi um dos primeiros municípios a receber o valor de 370.788 com 58 centavos. Então, o plano de ação foi aprovado pelo Conselho de Cultura e o Ministério do Turismo, e ele possui como meta, né, 220 mil para o inciso 2, que são os espaços culturais, e 150.688 para o inciso 3, que é o edital emergencial para os agentes culturais. Caso não atinja os 220 mil, o valor que sobra dos 220 vem para os editais, conforme está a regulamentação. Então, o município ainda não, a comissão ainda está trabalhando, assim como o Estado, né? Estão trabalhando para lançar os editais para os agentes culturais, que é o inciso 3, nesse valor de 150 mil. Então, hoje a nossa reunião é específica sobre o inciso 2, que abriu hoje e vai até dia 7 de outubro. Ok? Andressa, então, agora a gente pode iniciar falando do inciso 2. Então, vamos lá. Acho que é bom falar também, Diego, eu não vi se estava ali inserido no site, mas o decreto 222, que é a base municipal da regulamentação da lei.
Então, qualquer dúvida, casos que ficarem com dúvida em relação ao edital, ele está esclarecido nesse decreto 222, que contém toda a homologação dos 2 incisos, né, do segundo, toda a homologação, não, toda a regulamentação, desculpa, do inciso 2 e do inciso 3. Esse edital, para os espaços culturais, então, baseado no que a lei preconiza, ele tem uma destinação específica. Então, ele é para espaços culturais e artísticos organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, microempresas, empresas culturais, organizações culturais e comunitárias, cooperativas, instituições culturais, com ou sem fins lucrativos, que sejam dedicados a realizar atividades artísticas e culturais no município de Xanxerê, que cumpram integralmente as exigências da Lei 14.017, que é a Lei Aldir Blanc, para acesso ao subsídio emergencial previsto no inciso 2º do artigo 2º. O benefício, ele é de 3 a 10 mil reais, conforme os critérios estabelecidos pelo município. Então, na própria regulamentação já tem os critérios estabelecidos e isso está sendo trazido para o edital também. Então, é importante que se fala isso. Não é um valor fixo, né? Vai depender dessa avaliação da comissão e do que for apresentado quando da solicitação do recurso. Pode passar a telinha, Lídia. Quem poderá participar deste edital? Então, pessoas físicas maior de 18 anos, residente domiciliado em Xanxerê, desde que responsável legal pelo espaço cultural e artístico que não formalizados como pessoa jurídica. Ou pessoa jurídica de direito privado, com ou sem fins lucrativos, cuja finalidade estatutária esteja contemplada a arte e a cultura, devidamente registrado em Xanxerê, e que pelo menos tenha 2 anos de existência, né, comprovado através do cartão do CNPJ, pelo menos, né, e essa atividade cultural desenvolvida. Vamos lá, podemos passar. Como comprovar? Estar com as atividades interrompidas durante o estado de calamidade pública. Então, tem o decreto federal, que é esse decreto número 6, que é datado de 20 de março. Então, essa é a regulamentação relativa a isso. Tem que estar com as atividades interrompidas a partir desta data. Deve possuir a inscrição junto ao Mapa Cultural de Santa Catarina ou em um dos seguintes cadastros, ou um ou o outro. O Cadastro Municipal de Cultura, o Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura, o Cadastro Estadual de Pontos e Pontões de Cultura, o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, o Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro, SICAB, e outros cadastros referentes a atividades culturais existentes. Então, um deles, né, pelo menos em um deles, é a obrigatoriedade para comprovação dessa atividade interrompida e pelo decreto federal e da atuação na área cultural. Então, a inscrição nesses cadastros. Aqui, Andresa, inclusive, eu coloquei tudo que está na lei, mas até nem é necessário a gente ler todos, né? O que importa realmente é esses 2 anos. Aqui tem os pontos, pontões, escola de música, circo. Então, tem tudo na lei, inclusive tem no edital, a gente só copiou e colou da lei, os espaços que podem ser contemplados, né, por esse edital. Então, se vocês olharem lá no edital, ateliês de pintura, estúdio de fotografia, livrarias, espaços, centro de cultura, de literatura, né? Então, tem vários espaços, né, várias características. Só não pode ser, né, espaço mantido pelo poder público, né, mas no mais, escolas de dança, de música, de artes, tem aqui espaços de comunidades, empresas de diversão e produção de espetáculos, né, então casa de eventos e produção. Então, aqui são algumas dos espaços, né. Então, nem precisa ler todos, mas acredito que todo mundo que está aqui, a gente também tem um grupo do setorial dos espaços culturais, que acredito que a maioria esteja, né, encaixado nesse... Qualquer dúvida, né, Diego, está escrito lá no decreto, está escrito na lei, e qualquer dúvida a gente está à disposição, né, para prestar os esclarecimentos ali que o pessoal tiver.
Sim. Retomando, então as inscrições estão abertas a partir de hoje até o dia 7 de outubro. Está disponível no site do município, o Diego já mostrou ali aonde, na página inicial, abre o site, ele já vai estar, tem o banner ali, já em destaque, e só rolar a barrinha, ele vai aparecer lá o edital para inscrição. Então, tem que preencher esse requerimento e essas autodeclarações, conforme tem os modelos também disponíveis no site. Os documentos também constam do edital, é uma documentação bem simples, né? Não tem nada de exigido além do normal, então o principal é esse formulário de requerimento e autodeclaração, tem um anexo específico para isso, um documento que comprove a designação do responsável, né, não formal, né, ata, declaração, assinado, e os documentos pessoais, a cópia do RG, CPF, comprovante de residência. Aqui a gente está colocando cópia do cartão ou outro documento constando o nome do titular da conta, conta corrente, agência e banco. Por que isso? Porque no momento dos pagamentos, em razão de número errado, preenchido errado, sem esse cartão do banco volta, né? Então, para a gente evitar problemas posteriores no pagamento, a gente já está pedindo pelo menos a cópia do cartão que tenha todas essas informações do cartão do banco, do titular, né, que está solicitando o recurso. E a gente já explica isso no edital também, para que facilite depois no processo do pagamento. Pessoa jurídica, da mesma forma, também contém ali os documentos que devem ser apresentados, além do requerimento. Essa parte mais chatinha, acho que nem é ler tudo, que o pessoal já deve ter dado uma olhadinha no edital, né? Não tem nada de extraordinário ali que está sendo pedido. O valor total para o subsídio é de R$220 mil, isso é de acordo com o plano de ação que foi cadastrado lá na plataforma Mais Brasil. Esse plano de ação foi submetido ao conselho, então ele já estava lá destinado a esses valores, e o restante para o inciso terceiro. No valor mínimo é R$3 mil, e no máximo os 10 mil. E serão observados aqueles critérios da comissão de trabalho, que já foi nomeada, e eles serão pagos preferencialmente em parcela única. Então, a partir dos critérios de escalonamento, que tem os anexos constantes do decreto municipal, ele já define como é que vai ser pontuado essas propostas do subsídio para a classificação dos valores, né? Se será 3 mil, se será 4 mil, então ele tem uma pontuação. Aqui está o quadro, a pontuação 10, 20 e 30, e ali as categorias. Então, relativo ao faturamento, né, a receita do espaço cultural, referente ao ano de 2019, e ali tem os valores, até 5 mil, de 5.001 a 10, conforme for enquadrado, ele será pontuado. Despesa com locação ou financiamento do espaço, também com os valores definidos. A despesa de energia elétrica dos últimos 4 meses, tudo com base de 2019, nada do ano de 2020. Despesa com telefone, com água, com internet, funcionários contratados pelo espaço, né? Então, até um funcionário, 10 pontos, acima, até 5 de 20 pontos, acima de 5 funcionários, 30 pontos. A situação do local de funcionamento, e a origem dos recursos financeiros para manutenção do espaço ou da empresa, ali colocado, também pontuado. Somada essa pontuação, ele vai ser classificado até 90 pontos, no subsídio de 3 mil, de 91 a 206 mil, e acima de 201 pontos, 10 mil reais. Então, esses são os valores definidos lá no próprio decreto municipal, e que está sendo trazido para o edital. E assim, daí todo mundo tem conhecimento da documentação que vai apresentar e a forma que ele será classificado para a obtenção do subsídio, tá? Quanto aos gastos, então, como vocês sabem, esse recurso é um recurso federal, ele é repassado ao município, e o município ele tem a responsabilidade do repasse desses recursos e da fiscalização dos mesmos, né? Tanto que o município também apresentará uma prestação de contas para o Ministério desses recursos. Então, os gastos relativos à manutenção está definido na lei federal,
também regulamentado pelo decreto federal e trazido para o decreto municipal. Ele pode ser com o quê? Quais são as despesas que poderão ser consideradas na prestação de contas do subsídio? Internet, o transporte, aluguel, despesas com telefone, água, luz, outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural, pagas após a liberação do recurso. Então, a gente não pode computar despesas pagas lá no mês de março, por exemplo. Então, pagas a partir do recebimento, elas poderão ser computadas aqui nesse subsídio no momento da prestação de contas, tá? Então, a gente já coloca bem explícito ali, que mesmo que ela tenha vencido essa despesa anteriormente, ela só poderá ser considerada se ela for paga após o recebimento desse recurso, tá? Então, um exemplo, conta de luz. Ah, não paguei a conta de luz do mês de agosto, vou pagar agora, depois do recebimento do recurso, no mês de outubro. Aí é possível incluir ela no subsídio, sim. O que mais ali, Diego? Então, aqui o pagamento ele vai ficar condicionado à homologação da comissão, né, do observatório, bem como consulta prévia no banco de dados, né, do DataPrev. Então, nem todo mundo que vai se inscrever, né, se não tiver a documentação, todo aquele processo e não se encaixar de acordo com os critérios, a gente vai lançar no DataPrev também os dados, então tudo vai passar por um processo, né? Não é se inscrever ou receber, tem todo um rito, né, por trás, que a gente vai precisar conferir, né, porque muitas vezes a pessoa considera o espaço cultural, mas para a comissão, para o DataPrev, para as informações, né, André, nem sempre vão se encaixar de acordo com os critérios. Então, a gente tem que passar, segundo a lei, por essa questão do DataPrev, principalmente, e pela validação, né, da Comissão de Trabalho e do Observatório da Lei. Isso até veio agora, foi discutido, acho que na última reunião da CNM, né, Diego, a respeito dessa consulta do DataPrev, que deu essa confusão toda. Mas como a Liliana mesmo falou, isso é até uma proteção, né, para evitar que o recurso chegue nas mãos daqueles que não são os artistas, né, como aconteceu também com o auxílio emergencial do governo federal, né, às vezes o recurso não chegou naqueles que deveriam chegar, então por isso que está sendo mais monitorado o recurso, e aí foi inserido essa questão da consulta prévia no DataPrev que o município vai ter que fazer. Bom, quanto à prestação de contas, acredito que após a definição, né, dos subsídios, dos espaços culturais que serão subsidiados, a gente fará uma nova reunião para tratar especificamente da prestação de contas. Então, o município, ele possui um sisteminha, que é chamado GER, que é a Gestão de Recursos Repassados, é um sisteminha muito simples, tá? E a prestação de contas, ele vai ser via esse sistema. Além, é claro, da apresentação dos documentos fisicamente lá para o município, para arquivo, né? Mas a gente utiliza um sistema informatizado que facilita para nós, para o controle e também para a transparência, porque todas as informações lá inseridas, elas são disponibilizadas na internet. Então, todas as notas que forem apresentadas na prestação de contas, elas serão disponibilizadas na internet, como são todos os repasses hoje de recursos públicos, tanto por convênio, pela Lei 13.019, por diárias, por adiantamento. Todos os recursos antecipados. Oi. Oi, caiu, será? Estão Eu estou me ouvindo? ouvindo. Andresa? Estou ouvindo. Mas Acho que a Andresa caiu, né? Acho que caiu. Deixa que eu vou dar uma mensagem para ela. Então, aqui, a prestação de contas vai ser 120 dias
após o recebimento da última parcela. Eu vou passar. Estão me ouvindo? Oi? Sim, estamos ouvindo. Nós estamos ouvindo, tá tudo ok. Ok, então acho que a Andressa caiu. Vou tirar. Eu só vou passar aqui, então, a contrapartida. Oi. Voltei. Caiu. Acabou a bateria, me desculpem. Veio aqui, mas não liguei o principal, né? Daí caiu mesmo. Liguem o áudio aí. Com o áudio ligado. O pessoal tem o áudio ligado, desligado. Aí, acho que agora foi. Ficou ali, Andresa, só na prestação, acho que falta só isso da prestação de contas. Tá, eu acho que paramos ali, né? Aqui, aham. Aqui. Então, o prazo de prestação de contas é aquele também previsto na lei federal, o prazo é de 120 dias, contado do recebimento da última parcela do subsídio. Por que a última parcela? Porque o subsídio ele pode ter mais de uma, né, Diego? Não é uma parcela única. Sim. Né? Então, se receber em 3 parcelas, a partir da última 120 dias, tá? Normalmente, nos processos de transferência de recursos pelos nossos projetos culturais, o prazo é de 90 dias. Então, a lei Aldir Blanc tem um prazo específico, 120 dias. Então, vai ultrapassar o exercício financeiro. Nós vamos para 2021, né? Então, só para que fique bem claro que, passado esse tempo, aí o pessoal tem que apresentar a prestação de contas lá na controladoria, tá? Quanto à contrapartida, então, os beneficiários, após a retomada das atividades presenciais, ficam obrigados a garantir a realização de atividades de contrapartida. Uma atividade economicamente mensurável, em no mínimo 20% do valor do projeto, né? Destinadas prioritariamente aos alunos de escolas públicas ou espaços públicos. Tá? Então, tem uma contrapartida obrigatória, falo o valor de projeto, mas é o valor de subsídio, tá? Porque é tanto edital que a gente acaba falando de um no outro, mas é do subsídio mesmo, não é do projeto, mas tem essa contrapartida obrigatória. Então, ela tem que ser mensurável, ela tem que ter um valor, tá? O que mais que temos ali? Isso, era mais o... Eu estava falando sim, só estava falando ali do GER, né, Diego? Após a seleção dos beneficiários do subsídio, a gente vai fazer uma reuniãozinha, vai ter um cadastro individual de cada um, e a gente vai ensinar como é que faz esse processo de prestação de contas e inserção das notas lá, tá? Não se preocupem com isso agora, se preocupem em apresentar a documentação para se habilitar na lei, tá? Então, a prestação de contas vem depois, esse é um segundo passo. Vamos por partes, né, para a gente não ter nenhum problema de perder prazo aí para inscrição no subsídio, tá? Aqui, inclusive, a Andressa estava falando, eu vou mostrar de novo no site da prefeitura, quando vocês abrem, já aparece aqui Lei Aldir Blanc. Aqui na Lei Aldir Blanc, vocês já vão ver que tem o edital de chamamento público, né? Não vou abrir ele aqui agora, porque não convém, mas eu só vou mostrar o anexo 1, que é o que vocês vão ter que preencher, né? Ele pode ser feito tanto a punho, quanto preencher no computador, ele está editável aqui, e a gente pode auxiliar também lá no Departamento de Cultura, né, o preenchimento junto com a documentação. Então, aqui é o requerimento, né, que você vai colocar os seus dados, é bem tranquilo, apresenta esse requerimento para o subsídio e as autodeclarações. Então, aqui você vai fazer a identificação, né, quanto tempo tem o seu espaço, qual é o perfil, né, tem que ter no mínimo 2 anos, a gente até colocou em anexo, né, que comprove isso também. O espaço possui funcionário. Todo esse requerimento, ele serve para a comissão avaliar dentro daquele escalonamento, né. Então, aqui, sobre o seu imóvel, se ele é próprio, se é um coletivo cultural, precisa ter o nome das pessoas do coletivo, qual é a área de atuação, qual é o equipamento, né, a identificação do seu espaço.
qual é a origem financeira para manter esse espaço, né? Se é bilheteria, se é mensalidade, se é patrocínio, qual o cadastro que você está, né, assinalar mais de uma opção. E aqui vem, né, qual é o faturamento, tem esse parâmetro do ano de 2019, né, em relação ao aluguel, água, luz, que é o que entra no nosso escalonamento, que a comissão vai definir o valor do subsídio que o espaço vai receber. Então, aqui vai ter para assinalar, né, as perguntas, tem para você mensurar aqui a contrapartida, né, e as autodeclarações segundo a lei. Então, é só assinalar a declaração, assinar todas as folhas, rubricar, e que assume total responsabilidade na veracidade das informações, os dados bancários, e a comissão faz a análise. Então, esse é o requerimento simples, fácil, tranquilo, né? Mas que a gente sempre tem dúvidas na hora de fazer, junto com a documentação que está no edital. Então, aqui eu vou fechar. A gente também fica disponível no departamento, né, para responder, e a Andresa também, controle interno, o procurador jurídico também está sempre junto. E, Andresa, não sei se tem mais alguma consideração. A Lia ainda está aí, não sei. Estou aqui à disposição, se alguém tem alguma dúvida, pergunta, estamos aí. A gente pode fazer inscrições para a ordem, mas também a gente vai estar disponível no departamento para responder. A Lili da Fundação Catarinense está aqui ainda, só a gente pede para desligar o áudio, para não atrapalhar. Lili. Lili, tem alguma consideração? Quando eu inciso 2, não. Ok. Eu tenho uma dúvida, mas não estou conseguindo escrever lá no chat ali, Diego. Queria me inscrever. Bandeira, pode falar, porque acabou que eu vou liberar lá. Ah, tá. A questão da comprovação de pagamentos ali, eu só não entendi que daí a Andresa comentou sobre algumas comprovações posteriores e umas que são já comprovadas de 2019. O que é o quê? Para entender melhor, e eu acho que também soluciona a dúvida para mais pessoas, né? Tá, vamos esclarecer. Aquilo que se pede relativo a 2019 é para o escalonamento, é para pontuação, tá? Despesas de luz, de água, faturamento de 2019 é para pontuação, para o escalonamento, para a definição daqueles que serão os beneficiários do subsídio. Isso é 2019. Quanto após a seleção e o recebimento do recurso, o responsável vai ter que prestar contas. Então, o que ele pode apresentar? Então, a partir do decreto de calamidade, ele pode apresentar as despesas dele relativas ao transporte, à internet, ao telefone, ao aluguel desse exercício, desde que elas não tenham sido pagas ainda, porque é isso, ele não é um ressarcimento dessas despesas. Então, recebeu o recurso do subsídio hoje, dia 23/9, só poderá incluir despesas a partir de 23/9. Se pagou essas despesas no mês de julho deste ano, se pagou, não que seja da competência da despesa. Se pagou em julho desse ano, não poderá ser utilizado para fins de prestação de contas. Então, essa é a diferenciação. Não sei se me fiz entender, Maicon. Fez e cria um baita problema e incentiva os sonegadores, né? Porque eu puxei dinheiro do meu bolso para manter a empresa, né? E eu não tenho despesa nenhuma, eu tenho daqui para frente, eu tenho umas despesas, só que é completamente menores do que a do ano passado, porque a gente também reduziu, cortou vários gastos para isso também. Mas eu vou fazer um levantamento na contabilidade certinha para ver o que é, o que não é. Só ele fica incentivando o entre aspas, calote, ou se não, a inadimplência, né? Porque eu poderia ter deixado de pagar os impostos, poderia ter deixado de recolher FGTS, mas ia gerar multas. Esse só que é
Mas, Se enfim, vamos soubesse lá, que vamos viria trabalhar. isso, né? Se a gente tivesse essa certeza, mas realmente a gente não tinha. A relação à despesa de 2019 é só para fins do escalonamento, para fins de edital, para seleção no edital. Após isso, são as despesas Eu sei. desse exercício, Uhum. né? Só que elas não podem ter Eu acho que só sido pagas poderia ainda haver porque não é ressarcimento. Entendi. Ele é o pagamento direto ao fornecedor, seria isso ou não? É, a Ou vai vir partir o dinheiro do... na nossa conta? Vai o dinheiro na conta de vocês. Vocês que vão fazer esse pagamento, não vai Só na que conta do daí, fornecedor. mas é que eu digo, o meu empreendimento, a partir de metade de março, foi bloqueado tudo, né? Não existiu nenhuma possibilidade de entrada. Eu fui pagando contas a partir deste mês. Esses meses pós-pandemia não vão ser incluídos, então? Não, porque ele não é um ressarcimento, a não ser que essas contas estejam em aberto. É o que diz o decreto, né? Então, por isso que a gente segue essa mesma linha dentro do edital. Então, isso foi estabelecido em decreto municipal, e aí foi trazido isso para o edital. E existe a possibilidade de corrigir ou refazer essa parte do decreto, fazer uma emenda? Olha, quem poderia responder isso é o próprio Fernando, tá? Mas para todo recurso antecipado, ele não pode ser utilizado para despesas anteriores ao recebimento do recurso. Então, a gente tem uma dificuldade aí de prestação de contas. Se ele for a lei tratasse do ressarcimento de despesas, né? Mas a lei federal, ela não fala disso, ela fala de auxílio emergencial, né? Então, a lei, eu digo, trata dessa forma. Eu não vejo uma forma de alterar o decreto municipal para solucionar esse problema, porque isso já vem da outra lei, né? Eu acho que a Lili também poderia, não sei se a Lili e os municípios do estado também estão seguindo esse rito, Lili. Que acho que eles também estão nesse... Não sei se a Lili está aí. Mas, enfim. Alguém mais tem alguma pergunta? Lili, está me ouvindo? Espera só um pouquinho. Lili, sabe me dizer alguma coisa de algum outro município que esteja pagando do inciso 2 ressarcimento que pela lei não pode, a partir do recebimento do recurso, né? O regulamento, você não pode pagar uma despesa que já está paga, né? Então, infelizmente é assim. Se está em aberto, desde aí, a partir do momento da pandemia, é possível. Mas se o valor ele é fixo, né? Eu tenho ganho a 3 mil, depende dos critérios que vocês estão utilizando ali, né? Eu não entendi se vocês permitem pagar dali para frente até 120 dias. Porque daí o que ele não pagou antes, ele usa para pagar os que estão em aberto e os que vão pagar, né? Tem essa possibilidade também, né? Então, as despesas até fechar o prazo ali podem ser pagas todas, né? Então, que usou de repente o recurso que tinha ali, né? O capital de giro para pagar aquelas, mas então aproveita esse recurso e paga outras coisas, né? Isso está no decreto, né? Mesmo também nacional, né? Sim. A gente só seguiu o que já dizia a legislação, por isso que o decreto municipal não vai poder fugir, né? Foi trazido para o decreto municipal, sim, mas já vinha de uma regulamentação. E aí foi colocado despesas em aberto, que acho que alguns municípios nem trataram dessa forma, né? Então, a gente já colocou ali que a partir do recebimento do recurso, desde que a despesa não tenha sido paga, porque dá para utilizar o subsídio, mas o que já foi pago para se ressarcir do valor, não há possibilidade para fazer isso, não há possibilidade legal. Só o que não foi pago, né, daí pode ser pago agora. Isso aí. Quem se inscreveu, eu não estou conseguindo habilitar ali para se inscrever, mas alguém pediu a voz, daí a palavra. Oi, fui eu. Tá. Pode falar, Anderson. Tudo bem? Então, eu sou o Anderson. Eu tenho uma questão sobre o item 2.1.3, pessoa jurídica. Lá diz assim: os interessados devem comprovar ainda estar com as atividades interrompidas durante o estado de calamidade pública. Porém, no meu caso, que é a livraria, a gente tem 2 CNPJs, 2 endereços,
um está comprometido, 100% parado, e outro não, está parcialmente interrompido. Então, como consta ali que inclui livrarias e locais de evento, tipo, a gente não está 100% interrompido. Como é que fica essa situação? Em algum momento você teve as atividades interrompidas, né? E você vai precisar citar que momento que você teve a sua atividade interrompida e justificar que ela não encontra-se totalmente, que ela voltou totalmente, né? Que ela está em situação de... está parada, de certa forma, né? Então, pode se inscrever, a comissão vai analisar e vai colocar toda essa justificativa e a gente vai ver dentro da lei como se encaixa isso também, né? Ok, obrigado. Boa noite, Diego. Se não tiver ninguém inscrito, eu gostaria de me manifestar. Ok. Boa noite, gente. Todo mundo está me ouvindo? Desculpa aí a toalha na cabeça, mas é que rasta também tomar banho, tá? Então, eu tenho um questionamento aqui, Diego, e compartilho da posição aí do Maicon, em relação à inadimplência, né? Por não ser um recurso retroativo. Então, as contas de água, de luz, elas foram pagas por uma questão até de corte. No meu caso específico, eu estou com os aluguéis atrasados. Então, dessa maneira, eu até, de certa forma, tive sorte, porque não pagar o aluguel vai possibilitar que agora eu quite esses aluguéis e consiga comprovar. Porém, temos algumas situações também de que muitos espaços foram fechados. Então, esses espaços que foram fechados, que estão com as atividades foram interrompidas e agora, literalmente, eles não reabrem, pelo menos enquanto existia a pandemia. Como que esses espaços vão comprovar despesas que eles já foram prejudicados no decorrer da pandemia, desde março, e que não conseguiram manter o espaço aberto, principalmente quem paga aluguel, para, na sequência, então, reabrir. Ele vai ter que fazer mudança de endereço, vai ter que alugar um espaço agora para dar continuidade. Ficou meio que até meio que cômico para quem é artista, esse olhar, essa falta de olhar, dessa sensibilidade em relação a uma lei emergencial ao artista. Para mim, no meu ponto de vista. A outra questão é em relação ao funcionário. Um funcionário hoje do espaço, cito novamente o meu exemplo, eu sou o que mantém o espaço aberto. Esse espaço ele é mantido com recursos próprios, então ele não tem fonte de renda, ele não tem objetivo financeiro. Ele é exatamente um espaço para fomentar a cultura de forma voluntária. Então, eu não tenho recurso, não entra recurso nenhum, eu só tenho despesas. O que possibilita é que eu continue fazendo as atividades culturais nesse espaço. Como que eu vou comprovar esse faturamento? Ficou meio que vago para mim essa questão. Então, se alguém puder me auxiliar nesse sentido, eu agradeço. Em relação à segunda pergunta, que eu posso até auxiliar, depois a Andrés pode me corrigir, esse faturamento que vocês vão assinalar lá é só um parâmetro para o escalonamento, né? Não que tu vai ter que comprovar com o documento isso lá de 2020. É só para a gente saber o parâmetro, setembro, outubro, novembro e dezembro, como que foram os seus gastos, porque até então, agora vocês estão com as atividades paradas. Então, faturamento, aluguel, tudo que você mais ou menos gastou lá naquele período. Então, é para o escalonamento, para dizer o quanto você vai receber, né, quanto que você pode receber em relação ao subsídio, porque o valor não é infinito, né, o valor é de 220 mil e a gente tem aproximadamente 30 espaços cadastrados. Então, a gente precisa ter um escalonamento, né, tem que ter uns critérios para a gente tentar avaliar. Andresa, me corrige se eu estiver errado. Não, é isso aí, Diego. Contra a primeira pergunta, tanto para o Maico quanto para o Adriano, infelizmente,
nós não temos atuação sobre a lei federal, né? Então, ela veio desta forma, e a gente, para colocar em execução, tem que cumprir aquilo que está disposto também. Entendo perfeitamente que está tudo fechado, que vocês tiveram despesas e que corretamente pagaram os impostos e tudo mais para não deixar nada atrasado, e se não pagar, corta mesmo água e luz, né? Mas, infelizmente, a gente não tem como resolver. Então, é a forma que nos foi colocado e a gente só trouxe para a nossa legislação aquilo que a lei já previa. E a única coisa que a gente conseguiu contemplar foi o que não tinha sido pago ainda. Então, a partir do recebimento do subsídio, o que não foi pago ainda é possível de contemplar. Mas, antes disso, o que já foi pago, não tem como ressarcir. Não é uma lei para ressarcimento, né? Então, essa parte, realmente, a gente não tem como resolver. Mas, Andresa, eu acho que caberia ao jurídico dar uma analisada, porque eu não entendo uma questão restritiva na lei federal, e sim uma questão delegativa, né, por causa que ela delega aos municípios para criar o decreto. O meu entendimento, tá? Então, acho que uma simples consulta, nós pelo menos tentar, porque bastante pessoas vão estar vinculadas a este problema, porque da forma que está sendo feito, ele está sendo incentivado a inadimplência, né? E depois eu tenho mais uma pergunta a respeito também de valores. Eu discordo um pouco de ti. Para quem sabe entender, né? Não, eu entendo, mas eu discordo de ti, Michael, porque ninguém está incentivando a inadimplência nenhuma, muito pelo contrário, a gente está falando de um auxílio emergencial aqui, e toda a regulamentação, ela foi submetida ao jurídico. O Fernando Alzotti participou de todo o processo, não foi uma coisa construída à parte, né? Então, ele foi com base na legislação federal, sim, foi com base no decreto federal, sim. Nós temos vários órgãos dando orientação a respeito da CNM, a FECAM, a Fundação e tudo mais. Então, não foi uma coisa assim que surgiu da nossa cabeça, né? Ele já vem com toda essa base legal, né? Entendo, compreendo, concordo, mas não é uma coisa que a gente consegue alterar, né? Mas vou passar para o jurídico novamente, tá? E está ciente, é só né? uma tentativa, eu não estou... Sim, com certeza. Porque, no meu caso, eu tenho despesas na contabilidade, a gente tem tudo organizado, até porque né, é tudo recolhido. Eu tenho despesas também futuras, aí não tem problema, só que eu acho que caberia uma certa sensibilidade, né? Porque o ramo do artista, aí então, ele é bastante informal. Eu acho que a lei federal também veio trabalhar com isso, não só trabalhar a questão de... Então, é uma questão também de exceção. Então, tem que ter uma sensibilidade e tem que forçar um pouquinho para a questão de auxílios. Mas, enfim, só complementando, solicitar para que o jurídico dê uma estudada para ver se é possível fazer isso, como forma de exceção. Posso falar aí também? Vou repassar mais uma vez para o Fernando, tá? Mas ele está ciente, até essa parte da redação foi construída por ele também, tá? Mas vamos repassar novamente, não tem problema nenhum. Até porque, né, Andresa, a Lili está aqui junto, ela acompanhou a Lili da Fundação Catarinense, e todos os municípios, a lei foi construída com uma ideia, mas depois, quando passou pelo decreto, né, Lili, ela deu umas alteradas, ela complicou um pouquinho, mas a gente entende que a gente tem essa sensibilidade, até porque tem municípios que nem estão pegando esse recurso da lei por conta dessas questões aí que vocês estão citando. Então, vamos tentar trabalhar no que o decreto regulamentou. Infelizmente, a lei foi construída, a gente participou do debate, a Lília, o Departamento de Cultura, só que quando passou pelo decreto federal, alterou muita coisa que não era esse o objetivo da lei. Então, a gente está seguindo realmente o que o decreto... Se tiver algum outro município que estiver fazendo diferente, a Lília até pode nos passar, mas ela também nos orientou que os jurídicos estão orientando dessa forma. O Chapecó, inclusive, está fazendo assim. Então, vamos tentar avançar nesse processo agora, realmente. Assim, né? Não tenho que... O problema da lei é que ela pede
reembolso é federal. Uma prestação de contas que não deveria ter pedido. Se ela tivesse feito como no inciso 1, pega dinheiro e sobrevive, mas não, ela falou, quero prestação de contas. Quando ela faz isso, ela diz assim, tá, o que vale para prestação de contas? Né? Qual é a conta que você... vou colocar aqui um recibo de uma conta que eu já paguei. Aí isso não consegue valer como prestação de contas, esse que é o problema. Valem outras contas. É um decreto federal, então, isso. É uma regra de contabilidade. Você não pode pagar uma conta que já está paga, né? Ela já foi paga. Liliana, até posso contribuir. Em relação à prestação de contas, a regra, a Lei 4.320 é uma lei de 64, né? Não é uma lei de agora. Todo recurso antecipado, que é esse subsídio, que é aquele que tu paga primeiro para depois receber a prestação de contas, a primeira regra dele, ele não pode ter nenhuma despesa antes da sua vigência. Então, a gente tem um contrato, né? Vai ser celebrado um contrato. A partir desse contrato é a data da vigência dele. Então, despesas anteriores a eles não são consideradas, não vale para a regra de prestação de contas. A gente não consegue aceitar essa despesa. Quem trabalha com projeto cultural sabe que a gente sempre fala que paguem somente, efetuem despesas depois do contrato assinado e o recurso na conta. A gente já orienta desta forma. Então, isso é o que diz a lei federal. A única maneira de fugir disso era se a lei tivesse dito assim, esse recurso é para os espaços merecedores e tudo bem, não tem que prestar contas. E isso teria facilitado, porque aí um espaço merecedor, ele recebe dinheiro, ele gasta como ele quiser. E quando a lei foi lá e colocou prestar contas, aí tem que ser nas regras da contabilidade pública. E o inciso 1 não exige, né, nem o inciso 3, dependendo do formato, né, como a premiação. O inciso 3, mas o inciso 2, ele exige a prestação de contas. Então, é isso que a Lili está falando, né? Então, a gente está à mercê disso agora. Mas, Alcedi? vou complementar só isso daí. Um exemplo, vamos dizer, vou falar de eu também. Desde março, eu estou com a empresa parada, os contratos 9 municípios parados, não estou recebendo nada. Eu pago quase R$250 por mês, tenho aqui os papel aqui, ó, da empresa para manter a empresa, porque se eu não pagar, digamos que a pandemia voltasse ao normal, as prefeituras não estão em dia com a empresa, os contratos eles não me pagam. Olha a situação, então eu tive que continuar pagando e estou pagando. Para manter, né? Então tu vê, eu poderia também ter parado ali em março e não ter pagado nada. Só que tal que aqui 4 meses voltava tudo normal. Meus contratos com a empresa fechada, não poderia. Então é uma situação bem delicada mesmo, é complicado. É complicado. Se for falar entende, também, né? A gente entende, né? Só que o problema é isso. Eu tô com a escola fechada, né? Então é isso que vai acontecer. A gente não esperava isso. E a gente vai ter que se adaptar agora conforme e veio esse auxílio, a gente vai ter que trabalhar. O problema é que se os municípios não pegarem, né? A gente tem que agradecer que a Xanxerê aceitou essa lei e vamos tentar trabalhar pelo melhor, né, gente? Sim. Acho que já deu 1 hora de reunião, não sei se alguém quer ainda finalizar, mas também a gente sabe que está tudo lá no site, até dia 7 de outubro as inscrições para o subsídio 2, e futuramente a gente vai abrir o edital de prêmio, que é os 150 mil. Então, não sei se alguém, Lília, Andresa, alguém mais gostaria de falar para a gente ir encerrando, e a gente vai ficar aberto e disponível no departamento para sanar todas as dúvidas também. Eu queria dizer que é o primeiro edital. Pode falar, mas... Em relação à Lilian, ela tem uma representatividade a nível estadual, isso? Sim, ela representa a Associação Catarinense de Cultura. Eu queria só tirar uma dúvida em relação à lei, que ela traz recursos, metade para o Estado e metade aos municípios. É isso? Da Lei Aldir Blanc? Então, tem um recurso que vai, metade do recurso geral vai para os estados e metade do recurso geral vai para os municípios. A princípio, na lei, era para dividir os três, fazerem os três, mas no decreto eles já dividiram. Estado vai pagar a renda emergencial, o auxílio de R$600, municípios vão pagar os espaços e os 2 fazem editais. O inciso 3º, né? Então, foi dividido dessa forma. Nós estamos responsáveis, como o Diego falou, por fazer todos os pagamentos de pessoas físicas de todo o estado. E cada município vai pagar os espaços do seu município, que eles têm uma facilidade maior de fazer esse reconhecimento.
né? Então, foram divididas as... E aí, o município vai fazer um edital para os espaços dali, adequado à realidade, e nós, no Estado, vamos fazer um também. E o do Estado, a gente passou agora no conselho, é de trajetória. Ele é pelo que o espaço já produziu. Não precisa produzir um produto. Isso no inciso esse valor 3, que né, veio ao gente? município, então... Não entendi. Esse valor que veio de 317 mil, o valor que veio ao município de Xanxerê é 317 mil. Eu queria que tu exemplificasse, então, isso, quantificasse, porque... Só para entender. Maico, é que tu entrou depois, a gente já tinha falado. Então, acho que tu pode passar no departamento e a gente... já tinha? A gente já exemplificou. Sim, perfeito. Então, se tu puder passar lá, só para a gente não ficar repetindo. O município vai receber um valor e o Diego explicou, né, como que vai ser utilizado esse valor, né? E aí é todo para o município. Ele fez essa separação conforme está lá no decreto, conforme está na lei, dentro das regras. E o Estado, a mesma coisa. A gente colocou no nosso plano de ação 30% para os editais e 70% para o inciso 1. E o que sobrar do inciso 1, da mesma forma como o Diego falou, o que sobrar do inciso 2 vai para o 3. Então, no nosso caso, o que sobrar das pessoas físicas vai para os editais também. Isso, Maicon, vai lá pessoalmente, que é bem mais fácil também. Andresa, quer finalizar? Ou alguém aí? Não, eu só queria terminar a minha fala aqui e dizer, então, que os 370 mil estão na conta desde o dia 9, a gente já está com esse dinheiro disponível. Foi um dos primeiros municípios, né, não só do estado de Santa Catarina, mas do Brasil todo. Ele dependia de uma inserção de informações na plataforma, uma aprovação pelo Ministério, ele tinha datas e os pagamentos eram conforme essa informação. Como foi tudo antecipado e o Diego e a Guinness estão de parabéns, que correram atrás muito disso, né? A gente conseguiu o recurso o quanto antes, o que está viabilizando o lançamento desse edital. Como o Diego falou, a gente tem prestado informações para muitos municípios da nossa região, alguns que não têm nem interesse de pegar o recurso, da tamanha complexidade dessa prestação de contas, né, que vai acontecer. Ainda mais numa troca de governo, né, nos próximos meses, né, então é um dificultador para o município também. Então, esse é o primeiro edital, é o edital número 3, mas é o primeiro da Lei Aldir Blanc, e mais uns dias vai ser lançado o próximo edital, que trata, então, do inciso 3º, né. Então, o pessoal da cultura está de parabéns, como eu falo, uma equipe super reduzida, mas muito atuante, e é o que viabilizou a disponibilização desses recursos da forma mais rápida possível. Muito obrigada e me coloco à disposição de todos aí que tiverem dúvidas, tá? Obrigada. Boa noite. Lili? Eu só queria dizer isso, assim, que ter um município, quando ele... É bem difícil fazer tudo isso do nada, pegar essa lei em pouco tempo, que aqui no estado está sendo muito difícil para nós também, e por isso que muitos municípios estão dizendo, não, isso aí é trabalho demais, não ganho nada com isso, não tenho equipe, não vou fazer. Aí o que acontece? Em Xanxerê vocês têm esse inciso 2, no município vizinho, os espaços não vão ter o 2, eles só vão ter acesso ou ao nosso do estado, que é a pessoa física, ou ao edital. Então, os municípios que estão fazendo esse esforço, que vão pegar o recurso, eles vão disponibilizar para esses espaços, tanto a oportunidade de receber alguma coisa para manutenção desse espaço, aqueles que tenham manutenção, quanto a possibilidade de ter um edital a mais. Porque como o do estado ele vai ser de trajetória, se o do município for diferente, for para realizar uma oficina, para realizar algum produto, ele vai poder concorrer nos 2. Ele só não pode concorrer em 2 editais de trajetória. Mas a gente colocou lá no edital que ele não pode ser premiado no município num edital da mesma natureza. Então, os municípios que estão pegando esse recurso vão fazer isso, vão estar dando mais oportunidades para esses espaços receberem recurso da Lei Aldir Blanc. Aqueles que não vão concorrer só naquilo que o Estado for oferecer. Às vezes vai sobrar desse inciso 2, a gente vai trabalhar no inciso 3, como não exige tanta prestação de conta, né, num formato como esse do 2, a gente vai tentar trabalhar da melhor forma para que também esse valor auxilie de alguma forma os artistas, né? Então, às vezes é complicado, esse do inciso 2 é complicado mesmo.
Mas vamos tentar trabalhar da melhor forma e tentar fazer chegar, né, Andresa, AG, conselho, das pessoas que realmente precisam, né, que esse auxílio é para isso mesmo. Obrigado, Lili, pela disposição, né, disponibilidade de estar aqui diretamente do Floripa. É bom esses momentos porque, né, a gente consegue estreitar os vínculos, né. Muita gratidão por tudo também, Andresa, Lili, sempre. A gente está trabalhando muito, a equipe é pequena, a gente tem a comissão, mas eu acho que é por uma boa causa. A AG gostaria, a AG, diretora de cultura, se ela quer finalizar, e a gente encerra, e a gente fica à disposição, né? Não, vão lá no departamento, conversem, e a gente vai auxiliar em tudo que é preciso. AG? Ô, Diego, tá? Eu quero agradecer a todos, né, que participaram dessa reunião, a Liliane, da Fundação Catarinense de Cultura, sempre nos auxiliando também, a Andresa, né, nem se fala, toda hora estamos lá, pedindo socorro a ela, o Fernando Dalzotti também, e a cada momento dessas reuniões vai clareando mais, até para a gente, porque é algo novo, mas com certeza eu acho que no final vai dar tudo certo. A gente o que mais quer é atender esses artistas, né, locais e nesse momento difícil também. Agradecemos a todos que participaram até agora e como o Diego já comentou, estamos disponíveis lá no Departamento de Cultura a partir de sexta-feira, né, Diego? E amanhã também a gente já tem um compromisso e a partir de sexta-feira e a semana que vem em diante estamos à disposição para sanar todas as dúvidas que o pessoal precisar, esses artistas locais, tá? Muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite, Boa então, noite. pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Bom Boa trabalho. noite, parabéns. Boa noite, parabéns pela reunião. Boa noite, pessoal. Boa noite, então. Boa noite. Boa noite.